Em todo o mundo, os principais meios de comunicação estão a redefinir o domingo como sendo o dia oficial de descanso, um dia para o bem-estar mental, físico e emocional. The Times of India, essa é a circulação. A revista de notícias Times. The Times of India, o jornal em inglês mais lido e com maior circulação no mundo, publicou um artigo a 16 de novembro de 2025, declarando que o domingo é a oportunidade de ouro para redefinir o corpo e a mente. Estas alegações são significativas porque, antes que qualquer autoridade civil possa obrigar com sucesso a observância do domingo, o sentimento público deve primeiro ser moldado para a aceitar. Assim, a sociedade deve ser condicionada a ver o domingo como um dia necessário para a saúde pessoal e nacional. O que primeiro é normalizado através dos meios de comunicação pode mais tarde ser formalizado através de políticas e, em última instância, legislado como lei. O Times of India publicou as seguintes declarações. Olhamos para o ecrã. Reinício de saúde ao domingo. 7 rituais simples para se preparar para a semana de trabalho. Não vou entrar em todos os detalhes, mas tenho algumas citações. O domingo é mais do que apenas um dia de descanso. É uma oportunidade de ouro para reiniciar o corpo e a mente, estabelecendo as bases para uma semana equilibrada e produtiva. Usar o domingo de forma intencional para recarregar energias pode ajudar a evitar que o estresse se intensifique. Comece o seu domingo afastando-se dos ecrãs, passe tempo ao ar livre para aproveitar o poder curativo da natureza. Use o domingo para nutrir tanto o corpo como a mente para a semana que se inicia, preparando refeições saudáveis e equilibradas. Dedique pelo menos 1 hora ininterrupta ao cuidado pessoal. Este ritual é um sinal para o seu corpo e mente de que é seguro abrandar, ajudando a reduzir o estresse e a restaurar a calma. Use a noite de domingo como um ponto de transição para encerrar a semana e olhar para o futuro. Termine o seu dia com um ritual calmante antes de dormir. Passe alguns minutos a escrever 3 a 5 coisas pelas quais está grato ou uma coisa esperançosa para a semana que se avizinha. Certo, pessoal? Olhem aqui. O descanso de domingo deixou de ser apenas sobre religião. Trata-se do bem-estar humano universal. Ao apresentar o domingo como a chave para uma vida sem estresse, os meios de comunicação estão a criar a narrativa poderosa de que o domingo é necessário para descansar. Em outras palavras, o domingo torna-se a escolha responsável e aqueles que não a adotam arriscam-se a ser vistos como pouco saudáveis, irresponsáveis ou desalinhados com o bem-estar da sociedade. Este é precisamente o tipo de base necessária para futuras leis do domingo. Leis que serão justificadas em nome da saúde pública e do chamado bem comum. Então, passamos para o ecrã. O artigo do Times of India enfatizou os seguintes pontos. Use o domingo para recarregar energias. Use o domingo afastando-se dos ecrãs. Use o domingo para aproveitar o poder curativo da natureza. Use o domingo para nutrir o seu corpo. Use o domingo para cuidar de si. Use o domingo como uma transição, um ponto de transição. Use o domingo como um ritual calmante de hora de dormir. Use o domingo como dia para dar graças. Portanto, estas não são dicas de estilo de vida aleatórias.
Elas constituem um apelo deliberado para estabelecer um padrão consistente em toda a sociedade. Os meios de comunicação estão a atribuir ao domingo um valor moral e social, elevando-o como dia ideal para descanso, renovação e vida responsável. Isto é, de fato, santificar o domingo sem recorrer a nenhuma linguagem religiosa. O próximo passo será o apelo para que o encerramento aos domingos se torne política pública oficial. Quando a crise final chegar e o chamado para fazer cumprir a observância do domingo for lançado, como o Apocalipse 13 prevê, sob o pretexto de saúde universal, paz mundial, estabilidade climática e prosperidade econômica, a base já terá sido criada. O público não resistirá a isto. Pelo contrário, acolherá, acreditando tratar-se da solução para os problemas do mundo. O que hoje começa como simples aconselhamentos de bem-estar é, na realidade, a preparação do mundo para uma futura crise religiosa. O que a profecia declarou, o mundo vagando atrás da besta do anticristo, do poder papal, tornar-se-á realidade, em parte porque os meios de comunicação já moldaram os corações e mentes de milhões para verem o domingo como a solução para os seus problemas. Vamos para o ecrã. Os Estados Unidos da América estão na profecia bíblica e os Estados Unidos da América terão Igreja e Estado a unir-se para impor uma lei nacional do domingo. Os Estados Unidos da América serão a primeira nação a impor uma lei nacional do domingo. A maioria será a favor. Milagres serão realizados. Sanções econômicas serão impostas. Há aqueles que se recusarem a honrar o domingo e o poder papal romano será adorado. Olhem aqui, pessoal. Então, em Apocalipse 13, nós lemos sobre os Estados Unidos da América na profecia bíblica. Em Apocalipse 13:11, então vi outra besta que é um poder, um reino, e que são os Estados Unidos surgindo da terra, uma área pouco povoada. E ele tinha 2 chifres, como o de cordeiro, liberdade religiosa e política. Falava como um dragão. Assim, os Estados Unidos, que são semelhantes a um cordeiro, têm qualidades de cordeiro, acabarão por falar como um dragão. E os Estados Unidos já fizeram isso no passado. Mas os Estados Unidos irão impor uma lei nacional do domingo. E isso será como falar como um dragão. E eles, os Estados Unidos, exercem toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazem ou obrigam a terra e os que nela habitam a adorar a primeira besta, a adorar o papado, cuja ferida mortal foi curada. Assim, a Bíblia deixa muito claro que haverá adoração falsa e forçada, uma lei nacional do domingo. Verso 13. Este é o Apocalipse 13:13. Ele realiza grandes sinais, milagres, de tal forma que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante dos homens. Assim, serão feitos milagres. E ele engana os que habitam na terra. Portanto, as pessoas serão enganadas pensando que uma lei dominical é algo bom. Ele engana os que habitam na terra por aqueles sinais que lhe foram concedidos para fazer diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem da besta, que foi ferida pela espada e viveu. Ele, este é o verso 15, recebeu o poder para dar fôlego à imagem da besta. A imagem da besta é a união da Igreja e do Estado para impor uma lei dominical.
que a imagem da besta fale e faça com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Haveria um decreto de morte. Mas Deus nunca abandonará o seu povo. Ele faz com que todos, tanto pequenos como grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. É simbólico. A Bíblia deixa muito claro que as pessoas irão, na sua testa, tomar uma decisão de aceitar uma lei de domingo, pensando que é algo bom, enquanto outros recebem na mão. Isso tem a ver com obras. Em outras palavras, eles aceitam mesmo que não acreditem necessariamente nela. Cedem à pressão dos colegas. Cedem eu tenho de ter um emprego, tenho que comprar, tenho que comer, tenho que vender, enfim, eles cedem a isto. Portanto, recebem na testa, tomando uma decisão e aceitam-na devido à pressão, recebendo na mão. Isso é simbólico, e que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Assim, a Bíblia deixa muito claro que estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. E assim, uma lei nacional do domingo será aplicada primeiro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos primeiro, e depois espalhar-se-á pelo mundo. Precisamos nos preparar para isto. Como nos preparamos? Indo à cruz, indo a Jesus todos os dias. Jesus ama-nos. Jesus morreu por nós. Jesus cuida de nós. E devemos ter uma relação próxima com Jesus, estudando a sua palavra, ajoelhando-nos e passando mais tempo em oração, falando com Jesus ao longo do dia, lendo a palavra, a Bíblia durante o dia, meditando nas suas promessas, meditando no seu sacrifício. Pensa nisto, amigo. Jesus sacrificou sua vida por ti. E por isso, pense no amor de Jesus. É assim que nos preparamos para a tribulação. É assim que nos preparamos para a crise global. É assim que nos preparamos para o tempo de aflição. Como é que nos preparamos? Passando tempo com Jesus. É assim que fazemos, passando tempo com Jesus. Você ama Jesus? Ele ama-o. Dá o teu coração a Jesus. Certo, vamos para o ecrã. Ele pensará em mudar os tempos e a lei. Falando sobre os atos sombrios do Anticristo, o poder papal romano mudaria o mandamento que tem a ver com os tempos, que é o sábado. Eles mudariam do sábado para o domingo. Mas Deus não mudou o sábado. Portanto, queremos seguir Jesus e não o Anticristo. E o Advent Messenger tem um artigo. Eu encorajaria você a dar uma olhada. As campanhas de domingo sem carro estão a habituar as pessoas a abrandar aos domingos. Olhem aqui, pessoal. De acordo com o Grande Conflito, o livro Grande Conflito, página 590, chegará um tempo em que a sociedade afirmará que desastres naturais, sociais e econômicos são o resultado direto de não se honrar o domingo. Os líderes políticos modernos já estão a culpar o clima extremo, os incêndios, a seca, as ondas de calor e o aumento do nível do mar como consequências da atividade humana. Mas o que estamos a observar é uma afirmação que está a tornar-se cada vez mais popular, dizendo que o mundo deve adotar um dia semanal de descanso unificado para prevenir mais catástrofes. Ouçam agora esta citação. Vamos para o ecrã. Será declarado, esta é uma citação do livro Grande Conflito, será declarado que os homens estão ofendendo a Deus
pela violação do descanso dominical, que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente aplicada e que aqueles que apresentam os preceitos do quarto mandamento, destruindo assim a veneração pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal.